Saúde, estamos de volta. O programa de hoje está muito bom. A gente vai falar agora sobre medo de dentista. Quem tem? Eu tenho. Na verdade, eu tinha antes o medo do dentista. Hoje eu tenho medo da conta do dentista. Cara, demais. Mas a gente vai falar sobre isso aqui com o doutor Roberto Gamarano. É isso aí, doutor? Gamarano? Isso aí, Roberto Bem-vindo, doutor. Tudo bem? A gente vai ter aqui algumas informações sobre novas tecnologias para afastar exatamente esse medo do dentista. Muito comum ter esse medo, né, doutor? Muito comum, né? A gente tem, por exemplo, 11 milhões de pessoas no Brasil que não têm os dentes. E a gente sabe, por exemplo, que um dos motivos é a parte financeira. Mas tem um estudo da década de 70 que ele mostra que a maioria dessas pessoas que foram entrevistadas deixaram de ir ao dentista não pelo financeiro, mas por medo mesmo do procedimento. Eu já falei aqui que eu sou parte dessa população que tinha medo de dentista. Eu lembro, em criança aqui, já contei essa história, vou contar de novo, porque ela é muito boa, no edifício Codó, lá na Avenida Amazonas, eu indo lá, primeiro aquele cheiro de dentista. Nossa, aquele cheiro, já no elevador você já vê aquele cheiro que é para fazer aquela massinha, né? Sim, é um curativo que a gente usa. Cheiro, nossa, hoje as novas gerações nem sabem. Bárbara, nossa produtora, nem sabe que cheirinho é esse de dentista que já dava mais medo. O Adriano, então, nem sabe. Mas era um cheiro que dava medo. E, além disso, eu não abria a boca. Criança, eu tinha lá meus 22 anos... pequenininho. Eu não abri a boca, doutor, ela me dando cocão. A dentista? É. Nossa senhora. Lembro, dói até hoje esse cocão. Mudou muito, viu? Mudou muito, Mudou porque muito. Aí a gente vai falar de técnicas. Primeiro, esse cheiro já não existe mais. Diminuiu bastante. E hoje a gente, por exemplo, pensando no bem-estar do paciente, a gente trabalha lá na clínica, inclusive com aromaterapia. Ou seja, aromaterapia. Então, por exemplo, tem substâncias, por exemplo, a lavanda, né, que quando você vai estudar na aromaterapia, ela vai causar ali no ambiente, ele vai tirar aquele cheiro, que o paciente já não gosta, que vai trazer aquela memória ruim, principalmente quem teve experiência no passado, mas também vai ter ali um efeito de melhorar o ambiente, de já causar realmente, já começar um ambiente, ambientar para o paciente ter o relaxamento no procedimento. A gente já fez um programa fantástico aqui. Belo Horizonte tem uma das maiores produções nessa área de aromaterapia, com a Laszlo. A gente esteve aqui com o próprio Laszlo falando sobre isso. Ele falou do óleo de lavanda, que é um dos mais difundidos do mundo, né? E a gente utiliza lá, que legal. Já começa a ambientação desse jeito. Sim, ele é com o espessor, assim como... Dispersor, é um difusor. Difusor, né? Isso. Bom, já melhorou. A cheirinho tem lavanda, legal. Mas a cadeira está lá. E você olha, tem as broquinhas, estão todas lá. O medo continua ainda. Vamos avançando. Sentou na cadeira. Aquele tremor ali. Olha, a gente tem uma coisa que a gente faz que é, antes mesmo da tecnologia, é uma pessoa que está ali. Então a gente já começa a humanizar o atendimento. Então hoje, por exemplo, antes de fazer qualquer procedimento que é mais demorado, ou que pode causar um pouco de incômodo no paciente, o que a gente faz? A gente costuma perguntar, simplesmente perguntar. Você já teve uma experiência ruim no passado? Tem uma escala que a gente usa, que é uma escala de Cora, que é um teste que você pontua ali o paciente, você faz algumas perguntas para o paciente, e aí, dependendo dessa pontuação de 1 a 20, quanto mais próximo de 20, você já vai ter uma ideia do grau de ansiedade daquele paciente. Então, esse paciente você vai ter o aromatizador, você vai colocar, você falou do barulho, a gente já vai colocar ali para ele uma música ambiente que ele gosta, mais relaxada. Que vai concorrer ali com o barulho do motorzinho. Perfeitamente. Interessante isso. Eu, como participante dessa população que tem medo do dentista, acho isso muito bacana. Tem um outro trauma também, que é a gente fala do ferrinho do dentista, é o chamado explorador, né? É explorador? Sim, isso mesmo. Aquele cara que sai cutucando tudo. Tem jeito de não usar? Olha, esse é mais difícil, mas eu acho que é muito da comunicação, né? Porque aquele instrumento ele serve para a gente realmente ter o toque, né? O médico, quando ele vai... Tô sentindo a dor aqui. Tem um toque onde? Ali onde está doendo, o ferrinho do dentista. Não, hoje em dia a gente faz de tudo para o paciente não ter essa experiência, mas o explorador é para a gente poder realmente verificar, constatar que aquela região tem um problema. Até para tirar o tártaro também, né? Exatamente.
A gente consegue tirar o tártaro com Não, ele eu estou também. em paz com o explorador, já está tudo na boa, está tranquilo, porque aí vem a anestesia, que aliás é o assunto do programa de hoje, uma anestesia especial que tem um efeito muito interessante, na verdade é um pré-anestésico, né? Na verdade, a sedação com óxido nitroso, a partir do momento que a gente conversou com o paciente, a partir do momento que a gente detectou que esse paciente ele tem ansiedade, e a gente preparou o ambiente para ele, o que a gente vai utilizar nos procedimentos ali que são mais demorados, são cirúrgicos? A sedação com óxido nitroso, né? Ele vai preceder, muitas vezes, a anestesia e o procedimento em si, e ele vai causar no paciente, ele é um gás que é inalado, é uma mistura do óxido nitroso com o oxigênio que está no ar que a gente respira, e a gente vai ali, a partir do momento que o paciente inala aquele gás, ele vai atuar no sistema nervoso central, e ele vai causar uma coisa que é o mais legal para você, que é a analgesia. O que é a analgesia? É a diminuição do estímulo da dor, ou seja, vamos supor que eu vou ter que, para você sentir um beliscão aqui no seu braço, eu tenho que fazer uma determinada força. A partir do momento que você está utilizando a inalação com óxido nitroso, a força que eu vou ter que fazer para você começar a sentir, ela é muito maior. Então, o conforto do paciente é esse. Ele não elimina a anestesia convencional, ele vai minimizar, né? Ele vai minimizar. Às vezes, sabe aquela pomadinha que a gente usa pré-anestésica? Gostinho de laranja estragada. Pois é, às vezes com a sedação com óxido nitroso, nem se faz necessária a utilização dessa pomada. Porque a pessoa fica ali, eu sou também, eu gosto desse tratamento, fiz um tratamento longo lá em São Paulo com o óxido nitroso, a definição do meu dentista, Dr. Tom, 2 uísques. Isso. 2 uísques. Fábio Júnior também adora esse tratamento, porque ele tem alguma coisa, é chamado de gás hilariante também, de riso, o que ele tem essa... O que acontece? Quando ele foi descoberto, né, ele era utilizado sem a mistura com oxigênio. Então ele tinha uma concentração muito grande, ele era inalado numa concentração muito forte. Então, ao invés dele causar o relaxamento, ele tinha um efeito excitatório no sistema nervoso central. Então, por isso que ele foi chamado de gás do riso. Provavelmente, quando você fez o seu tratamento, você não sentiu tanto isso, porque hoje, por medida de segurança, o aparelho onde ele é inalado, onde é feita a inalação, ele não permite que você deixe de ter a concentração de segurança do oxigênio, que é na faixa de 30%. Então, sempre você vai ter o oxigênio para você não ter o efeito do excesso, né? Nada que é em excesso é bom. Sim, aí tem um controle também da pressão arterial, né? Junto com o uso, né, doutor? Sim. Eu quero frisar que é uma administração bastante segura, né? Isso. Em relação à segurança, o que a gente pode dizer? A gente prepara o paciente antes. Então, a gente vai ver se ele tem algum histórico de saúde, né? O óxido nitroso, basicamente, ele tem pouquíssima contraindicação, né? A gente vai evitar, às vezes, numa grávida do 1º ao 3º trimestre, que é quando o feto está se desenvolvendo, porque a gente evita a maioria dos procedimentos, não é pelo gás, mas sim porque já é comum em grávidas. E as outras contraindicações, basicamente, na verdade, eu nem diria que são contraindicações, são impedimentos. Quando o paciente está com uma sinusite, quando ele é um respirador bucal, tem uma obstrução no nariz, ele vai ter dificuldade de utilizar o gás. Mas é uma substância segura, tanto é que ele tem uma baixa solubilidade do sangue, ou seja, ele faz o efeito muito rápido, mas a partir do momento que você desliga o gás do óxido nitroso e mantém o oxigênio, o que vai acontecer? Em 5 minutos a pessoa está de volta. Você pode ir para casa e ir embora depois do procedimento dirigindo, porque ele é muito seguro. Sim. Agora, com relação à permanência dele, o médico vai administrando toda essa questão, porque eu tinha uma dúvida muito, muito frequente, porque você fica realmente sedado, você vai fechar a boca, né? Então tem um aparelho para manter a boca aberta, né? Na verdade, o que acontece no óxido nitroso? O óxido nitroso, ele é ministrado por nós dentistas também, tá? Nós ministramos porque ele é uma sedação consciente. Então, desde 2004, o dentista, a partir do momento que ele faz uma habilitação, estuda e compra o aparelho dentro das regras, né, da vigilância e do Conselho de Odontologia, ele pode utilizar, ele pode ministrar o óxido nitroso.
Você vai acompanhar o paciente ali durante todo o intervalo de tempo e... Nossa, esqueci. Não esqueceu não, doutor. É o mosquitinho do raciocínio que passa e pega a gente aqui. Ele pode estar administrando, está vendo o tempo todo, está ali. Mas ele pode fechar a boca. Na verdade, não. Na verdade, vamos voltar aqui então. A partir do momento que, como é uma sedação consciente... a pessoa vai ficar com a boca aberta. Exatamente. Doutor, mas fecha. Mas se fechar, tem um dispositivo, não tem? Geralmente a gente utiliza um abridor de boca, mas o que é importante em relação ao óxido nitroso? Você começa ali, cada paciente vai ter uma resposta diferente. Então o que acontece? A partir de essa concentração do óxido nitroso, ela vai variar de 20% a 70% de concentração para você ter o efeito. Então, a partir de 20%, 25%, você tem pouco efeito do óxido nitroso. A partir de 35% a 50%, você vai ter os efeitos, que é o quê? É um relaxamento, é a analgesia, mas ao mesmo tempo a gente consegue, na maioria das vezes, conversar com o paciente ao tempo todo. Então você vai ter ali uma sensação de diminuição da sensação de dor, mas você continua responsivo ao dentista. Não, consciente o tempo todo. Eu estou falando também como a pessoa que passou por isso, consciente o tempo todo, mas assim, com bastante relaxamento. Quase dormindo. Nessa hora, por exemplo, qual que é o segredo aí da administração da substância? Se você perceber que o paciente está ali querendo dormir e que ele está fechando a boca, que está atrapalhando a execução do procedimento, você vai lá no aparelho, aumenta um pouquinho a concentração do oxigênio, justamente para o paciente não ficar tão relaxado ali, entendeu? Porque o que a gente quer é o quê? A gente quer um relaxamento, a gente quer uma analgesia, e a gente quer que o paciente consiga terminar o procedimento e meia hora depois está trabalhando, está na casa dele. Por isso que ele é tão vantajoso. Eu não preciso deprimir tanto o paciente para ele ter um resultado de satisfação e de segurança no procedimento. Já é comum aqui em Belo Horizonte, as pessoas estão assistindo a nossa entrevista, podem estar pensando, poxa, que legal, onde é que é? É algo que já está mais difundido? Ou ainda é um pouco, assim, não são todos que usam, não todos os dentistas? Se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos já é usado há décadas, praticamente é usado em todos os procedimentos de criança. No Brasil, ele começou a ser usado assim desde a década de 90, mas aí, no início ainda não tinha uma regularização, uma regulamentação. Essa regulamentação do nosso Conselho Federal de Odontologia, ela se deu através de uma portaria em 2004. Desde então, a gente precisa fazer uma habilitação, a gente tem que comprar, né, um instrumento, tem que fazer um curso. E o que eu percebo hoje é que ainda tem poucos profissionais que utilizam, tá? Mas vale a pena pelos benefícios que ele traz. Sim. Vai ficar mais caro o tratamento por causa disso? Olha, não fica. É outra vantagem dele, na minha opinião, né? Você vai fazer uma cirurgia ali, você não tem um custo tão elevado, por exemplo, comparado com uma sedação médica, né? Quando o paciente tem um problema de saúde, tem que ser encaminhado no hospital, ou você tem que trazer um médico no consultório, o custo é muito maior. A sedação hoje, a gente consegue ali, às vezes, ter em relação a custos, é muito baixo mesmo, pelo benefício que ele traz. Sim, isso é um ponto importante, né? Agora, nós estamos falando assim, uma cirurgia, né, alguma coisa com mais, um procedimento mais invasivo, mas para quem tem medo, qualquer coisa é muito, né? Para quem tem medo da cadeira do dentista. E aí que vai... Lembra que eu falei no início para você? Qual que é o segredo? Antes de qualquer tecnologia... Conversar. É uma pessoa que está ali na sua frente. Então você vai se aproximar dela, você vai entender qual que é o contexto dessa pessoa para você realmente personalizar, né? Tem pessoas ali que às vezes o medo dela é o barulho. Então só de você colocar uma música ambiente para esse paciente, né? Às vezes só o motorzinho ali já vai trazer uma memória do passado, a pessoa já vai começar a suar, ela já vai ter ali às vezes até um efeito ali de querer ir no banheiro, ali, de ansiedade, de passar mal, de suar. Porque não é racional, não é lógico, é igual medo de avião, né? Exatamente. Você está ali no avião, ali, você vê às vezes uma pessoa que está ali tranquila e a outra está ali. Então... São outros dispositivos que são acionados, que fogem à racionalidade, né? Nesse consultório que eu fiz o tratamento, também existia a opção de um óculos
que você enxergava em 3D, por exemplo, aí você podia escolher uma orquestra, e aí você acompanhava uma orquestra tocando, uns óculos de terceira dimensão assim, e ele era meio que ligado com o volume do motor. Então, quanto mais o motorzinho acelerava, mais o violino tocava. Pois é. Olha que maravilha. O que ele está fazendo? Quando a gente faz isso, lá a gente utiliza ali a aromaterapia, lá na clínica, esse aí a gente tem uma televisão no teto. Então a gente geralmente olha ali, qual que é o programa que você mais gosta? Aquela música que te traz uma lembrança boa. Aí você coloca aquela música ali para o paciente escutar com a visão do teto. Então você já tira a atenção, né, do motorzinho, da sonda exploradora que você falou, né, do cheiro. Ou seja, você já cria um ambiente todo para que o procedimento... O paciente pode levar um vídeo para ele assistir? Pode também. Ele pode, se ele pedir lá pra gente, a gente coloca na televisão que ele quiser. Aí eu levaria o Cruzeiro e Atlético 6-1 em Sete Lagoas. Aí eu não vou concordar muito, não. Eu ficaria vendo. Nem precisava do óxido nitroso. Eu vou querer 2013 a Libertadores. Esse ia doer mais pra mim. Esse ia doer demais pra mim. Não, esse aí não. Aí é o que mais dói. Mas, enfim, tudo pode ser conversado. Eu estou falando brincando, mas olha só, descobrimos agora. Você pode levar um vídeo que te faça bem, que te cause bem-estar, para minimizar esse trauma do dentista. Eu acho que o segredo ele está justamente... Pode usar fone de ouvido? Fone de ouvido. Se a pessoa me falar lá no consultório, olha, eu tenho só de sentir o cheiro... Que eu falei. Eu vou pensar na aromaterapia. Se ele falar só de escutar o barulho, coloca o fone com a música que ele gosta. E aí você vai lá, fez as perguntas antes, que é essa técnica ali de ver a pontuação de ansiedade do paciente, que é uma entrevista que você faz antes. E aí se ele tiver ali a nota de 15 a 20 nesse questionário que a gente faz, ou seja, significa que ele é muito ansioso, que o dentista, só dele lembrar que ele tem consulta no dia seguinte, a noite dele já não é boa. Então, se a gente já sabe disso, eu vou fazer o meu melhor para preparar o ambiente para ele. E tem também a questão da postura ali, né? A perna cruzada. O dentista percebe essa tensão ali? Percebe. Claro que tem coisa que está doendo, o camarada está ali se contorcendo de dor, dá para ver, mas do nada ali, aquela perna cruzada, o braço encolhido, é uma leitura importante que o dentista deve fazer, não, doutor? Eu acho que isso aí a gente entra na questão do atendimento humanizado. É você estar sempre... As tecnologias, elas estão aí, né, sempre vão melhorar, a gente vai aplicar, mas se você não tiver uma pessoa sensível ao ser humano ali, cuidando de outra pessoa, como que você vai conseguir um resultado bom, né? Não tem jeito. Então, o segredo é justamente perguntar. Primeira coisa, antes de qualquer tecnologia, é você se aproximar daquela pessoa e entender o contexto dela. Sim, sim. Porque, na verdade, como a gente disse, não é algo racional, mas é preciso falar, né? É preciso explicar isso, né? Ó, eu tive uma paciente que a gente finalizou um tratamento há pouco tempo agora, morava no interior, e ela teve um procedimento de trauma muito forte com 19 anos de idade. E aí, ela dos 19 anos de idade até os 30 anos, ela começou a ter os filhos, cuidar de filhos, ela não foi mais ao dentista, por causa do medo. Não era questão de não ter a condição financeira, era questão realmente do medo. Ela só de pensar, ela cancelava uma consulta. Tinha dor de dente, Tinha, e aí sempre para ela ia, tomava remédio em casa, ela preferia sentir a dor em casa do que ir ao dentista. Então, ela chegou no momento da vida dela ali, virou vó e tudo, né, que ela estava sem os dentes na boca, não por causa de medo de dentista. Então a gente teve um carinho muito grande com ela, e o que a gente fez na vida dela foi o quê? Foi realmente devolver para ela, em cada etapa do procedimento a gente tinha esse carinho com ela. E aí ela voltou a sorrir, foi Dia das Mães ali agora, ela estava ali, voltou a se inserir no ambiente familiar, tudo por causa de medo de dentista. São histórias muito legais, pessoas que passam anos sem dar um sorriso, ou ficam com medo de sorrir, com medo até de falar, de expressar, né? E aí a odontologia vai e entrega isso para a pessoa, né? Tem gente que usa bigode só para esconder os dentes estragados, né? E pouco riso. Olha como uma pessoa se apresenta para o mundo, e na verdade sem querer exatamente ser aquela pessoa, sim, né? Sim, sim. Eu vou... E a memória da gente vai atendendo, e as pessoas vão indicando assim, por causa, não da tecnologia, a tecnologia ajuda, mas pelo lado humano. E aí os pacientes chegam lá e falam, olha, eu não consegui tratar em outro lugar e você conseguiu entender
qual que era o meu problema. Que legal. Então, esse aqui é o Doutor grande... Roberto, a faculdade tem um olhar para isso ou você acha que ainda falta um avanço nesse sentido? Eu acho que está melhorando, mas ainda falta um avanço, né? A gente está ali na faculdade muitas vezes preocupado com a parte técnica. Então você quer primeiro aprender a dar uma anestesia, aprender a fazer uma restauração, aprender a fazer uma cirurgia. Então ali naquele momento acaba que às vezes o perigo da gente, quando a gente fica muito nessa parte ali do aprendizado, é perder o lado humano, né? Então eu acho que a faculdade tem que realmente ter um trabalho ali cada vez mais de trazer essa humanidade desde o início, né? Porque a gente não trata de dente, a gente trata de gente, né? Então a gente realmente eu senti falta disso, né? Hoje, quando eu formei, quando eu entrei ali, eu percebia que às vezes eu já ia para o procedimento, mas eu não perguntava, olha, você tem alguma experiência ruim no passado? Tem alguma coisa que você não gosta? É uma pergunta tão simples, né? Quando eu formei, quando eu não tinha ali, às vezes, um recurso de uma sedação cox-nitroso, que hoje eu tenho com facilidade, mas bastava uma pergunta, né? Uma pergunta e um carinho eu já poderia ter conseguido ter um lado humano com aquele paciente ali. Então eu fui aprendendo isso na vida e não na faculdade. Que legal, isso é muito bacana. No momento em que a cadeira de dentista está tomando proporções cada vez mais pluralizadas, né, com procedimentos estéticos, com harmonização facial, tudo isso. Tem um vasto... O Brasil, se não me engano, é o país que tem mais dentistas no mundo, né? O Brasil tem, se eu não me engano, mais de 50% dos dentistas no mundo inteiro. Mais da metade dos dentistas do mundo estão no Brasil. E é um país onde, o senhor disse o número de pessoas que não tem, qual é o número? 11 milhões de pessoas no Brasil não tem nenhum dente na boca. Olha só. A gente sabe que tem uma questão financeira, né? A gente está num país que tem muita desigualdade, mas eu te garanto que grande parte dessas pessoas são pessoas que sofreram trauma no início, foi num dentista, às vezes, prático lá no interior, né? A gente tem uma realidade, né? Você vai para Minas Gerais, aqui mais perto de São Paulo, é um grau de desenvolvimento. Você vai lá para cima no Vale de Jequitinhonha é outro. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não têm aquela oportunidade, que não têm aquela condição, elas vão passar por profissionais ou por situações, ou nem mesmo ter o profissional, e aquilo ali vai causar vários traumas na vida dela. Então, são pessoas que vão chegar ali e perder realmente todos os dentes. Nossa, olha só que número interessante, o Brasil tem mais de 50% dos dentistas do mundo todo são brasileiros, e o Brasil também tem 11 milhões de pessoas sem dentes. Tem alguma coisa errada nessa equação, né? Tá faltando um trabalho aí, né? Eu falo muito da prevenção, da conscientização, né? E quando a gente entra, né, para a gente voltar um pouquinho aqui na dor, eu faço um trabalho muito grande com os pais, né? A questão de você não ter medo de dentista, ela passa muito pelo exemplo que o pai é, né, para o filho. Então, filho, eu vou te levar ao dentista para ele cuidar do seu sorriso. Mas às vezes o que a gente fala? Menino, se você comer doce, seu dente vai doer. Aí você já manda uma mensagem para aquela criança de que o dentista é ruim. Então, se você já faz o doce é bom, né? E o doce é bom, claro, o doce vai ser bom. Então tem um contraponto aí, já joga o dentista num lugar desfavorável, né? Exatamente. Então, se você falar, agora se você vira para o seu filho, olha, eu vou te levar lá no Roberto, ele cuida do sorriso do papai e ele vai cuidar de você também. Aí você já faz o dentista ser uma parte mais lúdica. Você já faz ser uma parte que, às vezes, por exemplo, quando a gente detecta uma cárie, por exemplo, na criança, bem no início, às vezes a gente não precisa nem anestesiar para você tratar a criança, né? Então, então a prevenção ela está ali. E onde está ali as pessoas que não têm acesso a essa informação, Sim. não têm acesso a esses E profissionais? até mesmo os pais precisam ter informação de que o dente de leite precisa ser cuidado. Muitas pessoas ainda acham, não, isso vai cair, pronto, não precisa cuidar. Precisa muito, Precisa, né? ele guarda espaço para o dente que vai desenvolver. Então, tem um estudo que mostra que cada dente que você perde antes da hora pode significar de 6 meses a 12 meses a mais de tempo de aparelho para corrigir depois. Então, se você tira um dente, você vai entortar mais ali aquela arcada, os dentes vão ficar mais tortos, e lá na frente aquilo vai repercutir em maior tempo de aparelho para consertar. Muito bem. Bom, doutor Roberto Gamarano, uma simpatia, muita explicação legal, foi maravilhosa a conversa. Boa sorte, sucesso. Obrigado. E volte sempre aí para a gente atualizar a conversa. Tem muito assunto. Hoje em dia a gente consegue falar de bastante coisa e ajudar bastante gente. E essa
essa pulverização do trabalho do dentista é algo que tem muito a crescer e ajudar a população como um todo. Né? Cada dia que passa eu consigo ver que a gente faz um serviço melhor para as pessoas. A gente está aqui para servir. Não é à toa que quando o senhor trabalha, todo mundo fica de boca aberta. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Olha, nosso WhatsApp aí é o 31997915990. Até a próxima. Valeu.